A distância que me separa dos meus pais são de 291 quilômetros. Além do medo da morte, fez com que eu fosse buscar a minha história a partir da história deles. Na minha casa, em Porto Alegre, em isolamento, resolvi investigar o cotidiano de uma vida inteira do casal. A residência da Avenida América é um grande relicário, um memorial de lembrança dos antepassados e da minha história que construí junto com meu marido, Carlos Urbim. O lugar que eu mais gosto de ficar é sentada no sofá, olhando para uma cômoda, onde desfilam porta-retratos com diferentes texturas de molduras, com fotos em preto e branco da minha família. Sempre gostei de revirar álbuns e caixas de fotografias, querendo saber quem eram aqueles personagens. Sempre sta contenta, io non penso che la sola, nu pensiero me consola, che tu pienses una venta me. Eu sou Carmen Júlia de Verney Lorenzi, nasci em Santa Maria, nasci no dia 30 de abril de 1925. Hildo Natalino Lorenzi. Nasci em Conde Deu, 1924. O teu nascimento foi um milagre. Sempre ouvi isso da minha mãe. Sim, um milagre, porque ela teve um choque séptico um dia depois que eu nasci. Ela foi submetida a 2 cirurgias ao mesmo tempo, a cesariana e a de apendicite, realizada pelo Dr. Rui Fortini e o Dr. Renato D'Arrigo. Eu tive um choque com a aplicação do soro. As dores do parto e da expulsão no Hospital São Pedro de Garibaldi foram silenciadas por um quadro grave infeccioso que poderia levar a minha mãe à morte. Eu sempre considerei um milagre o nascimento da minha filha. Até hoje eu sou devota da Madre Justina. Em coro, as bocas emudecidas das freirinhas franciscanas do hospital cochichavam entre olhares para que acontecesse um milagre. Carmen Júlia Chagas de Verney, inspetora de ensino, casada com o italiano de Garibaldi, Hildo Lorenzi, não podia morrer, deixando no berço uma criança recém-nascida. Transcendendo a razão e a evidência da medicina nos anos 50, rezaram em uníssono para a Madre Justina Inês, a freira milagrosa de Garibaldi. Nasci na primeira sexta-feira do mês, dia 2 de abril de 1954. Eu passei a noite mal e a minha sogra, Catarina, ela passou a noite comigo. Minha mãe não participou do meu batizado. Estava hospitalizada aos cuidados da minha nona, mãe do meu pai, a avó Catarina, e da parteira contratada Celestina. E fui batizada no domingo às pressas, para não ficar no limbo, lugar para onde iam as crianças que morriam sem serem batizadas. Eu estava mal no hospital com a parteira e ela sendo batizada na igreja Catedral de Garibaldi. Meu avô Abelar, pai da minha mãe, que morava em Porto Alegre, viajou para a Serra de Alto de Praça com sua filha mais nova, tia Maurília, minha madrinha, para batizarem a primeira neta. E o milagre se fez. Surpresa!
Carmen sobreviveu e criou a Alice, que está aqui contando essa história. Se fosse menina, seria Alice, em homenagem à sua avó materna. Depois do milagre atendido, o nome da madre foi prometido para a menina, que o levaria por uma vida inteira. Botei o nome da minha mãe, que já tinha falecido em 1941, e botei o outro nome, Inês, em homenagem à Madre Justina Inês, porque ela me ajudou muito no hospital. E assim se fez o registro, como Alice Inês de Verney Lourenço. Hoje, Alice Urbim. Depois da alta do hospital, saímos as duas para a casa da nona, casa que ficava no centro da cidade, na Avenida Borges de Medeiros, onde nós três ficamos hospedados, mais os 9 filhos, 4 homens e 5 mulheres. Num quarto apertado, com 2 camas de solteiro, vivemos 2 semanas, com os tios homens reclamando no quarto do sótão do choro do bebê no andar de baixo. E os dias eram assim, a mãe se recuperando, o leite era farto e a dona Celestina já tinha passado todos os ensinamentos para a mãe de primeira viagem. E já era a hora de voltar para casa, para o edifício Marajoara, na rua Moura Azevedo, no último andar, um apartamento com sacada de frente em Porto Alegre, na Zona Norte. A viagem de retorno foi de trem, porque a viagem de ida com a mãe de 9 meses foi de carro, com o tio Claimar, irmão do meu pai e meu padrinho. E lá se foi a família de trem, com a Alice Inês, enrolada como um presente, fazer a sua primeira viagem de Garibaldi a Porto Alegre em 22 de abril de 1954. Para minha alegria, meu avô nos aguardava na estação Diretor Pestana. Carmen Lourenço, com sua filha no colo, Alice Inês. Eu morava em Porto Alegre na época. Quem tirou a foto foi a tia Biloca. Eu fui um bebê sem aquele álbum que minhas amigas tinham e também não tive aquela foto dos 5 bebês com emoções diferentes que enfeitavam as salas de estar ou jantar. Algumas pequenas anotações estão em uma publicação da Nestlé que a mãe ganhou no hospital. Estes registros em caneta tinteiro contaram algumas das primeiras peripécias que serviram também para as minhas garatujas na primeira infância. A nona Catarina, minha avó paterna, quando eu nasci, fez o papel de mãe para minha mãe. A avó Alice Chagas de Verney morreu aos 34 anos de complicações causadas pela diabetes, quando a minha mãe tinha 15 anos. A adolescente Carmen Júlia voltava de férias do Rio de Janeiro num vapor Ita. Quando chegaram no porto de Porto Alegre, a revelação que a fez chorar dias antes, em águas oceânicas, sem saber o porquê, fez muito sentido. Um momento muito triste da minha vida. Eu vi o meu tio no porto. Meu pai não estava, minha mãe. Daí, quando eu desembarquei, pegamos um táxi e meu tio disse: eu tenho uma notícia triste para te dar. A tua mãe morreu lá em Saican. E daí, o teu pai está vindo de Saican com os teus irmãos. Uma chegada com presentes nunca entregues e histórias que nunca foram contadas. Não deu tempo para participar da cerimônia do velório e enterro.
Viveu um luto sem ver o rosto da mãe. E os trajes de cor preta e cinza substituíram os poás e listras coloridas da juventude. Foi assim muito, muito, muito triste. Mas como tudo passa, passou. Mas aquilo me marcou muito e eu custei muito para me renovar. As lembranças da infância da minha mãe fizeram com que ela saísse da casa onde mora hoje. Saiu faceira com sua bengala para visitar a casa onde nasceu em Santa Maria. A rua Silva Jardim, onde residiam meus avós, o Luiz da Costa Chagas e Olinda Chagas. E eu nasci ali. No dia 30 de abril de 1925, na rua Silva Jardim, 1989, residência que pertencia ao seu avô, Luiz das Chagas. Estranhamente, a história familiar dos Verney está escrita em uma Bíblia Sagrada, com folhas de papel do tipo escrita, editada em Lisboa no ano de 1892, em diversas grafias e cores de tinta, misturada aos evangelhos e epístolas do Novo Testamento, como se fosse uma história enclausurada. Meu avô Abelar Sprick de Verney foi chefe do trem pagador da rede ferroviária e era descendente de alemães. Meu avô morreu quando eu tinha 15 anos e quando lembro dele, está sempre vestido de terno e gravata, na cadeira de balanço, sacudindo o bolso das calças cheio de balas, me chamando carinhosamente de Sarabinho do vô, que até hoje não sei de onde saiu essa palavra inventada. E seu rosto está em cima do armário, na foto do casamento da minha mãe, que foi na casa dele e da dona Jurema, sua segunda esposa. Um casamento simples, para os padrinhos e parentes próximos, do negro e da negra, como carinhosamente se chamavam pelas cartas guardadas. Quando nós casamos, a gente alugou um quarto, porque na época a gente alugava quartos de pensão, quarto de hotel, quarto de apartamento, até nós procurar um apartamento melhor, né? E esse quarto na Avenida Pernambuco era bem espaçoso para a época. Ah, mas isso aí eu não sabia, tu nunca me contou. Nunca contei. Eu tinha vergonha de contar. Para eu entender, a porta e janela que tu fala seria um quarto alugado, é isso? É. E na época chamavam isso porta e janela? A partir daí, o choro deu lugar aos soluços e eu entendi que era um segredo. O sonho do primeiro apartamento do casal ficou encaixotado durante 1 ano e meio no porão da casa da nona. E a primeira morada foi num quarto alugado em um apartamento na Avenida Pernambuco, onde morava uma senhora viúva com 2 filhos. A porta e janela, para minha mãe, seria um refúgio num quarto de pensão ou num quarto alugado. Depois veio o apartamento da Moura Azevedo. Saindo do apartamento de um quarto, fomos para uma casa atrás de uma casa, que tinha uma porta lateral para um beco sem saída, também com um quarto só. Na parte de cima, morava o tio Armando e a tia Geni, e na parte da frente, uma outra família.
A casa era menor que o apartamento, mas tinha um campinho na frente onde eu gostava de ficar na janela, vendo os rapazes da firma da frente jogarem futebol depois do almoço. Minha cama ficava ao lado do meu pai, e quando a minha irmã chegou, eu tinha 3 anos, e o berço dela ficou ao lado da mãe. Éramos 4 e dormíamos no mesmo quarto. A casa, que já era pequena, ficou muito pequena. Não lembra? Esse espinheiro parece Garibaldi, não parece? Quando era pequeno. E com a ajuda do meu avô e do meu tio-avô do Rio, conseguiram comprar em prestações com financiamento pelo IPASE um apartamento de fundos de 2 quartos na rua Pelotas. O pai, nesta época, trabalhava como cobrador de seguros do IP, no Instituto Previdência do Estado, e a mãe no Ministério de Educação. Como é que apareceu essa orquídea aí? A Elisa plantou. Ah! A Elisa que botou. Eu e meu jardim. A casa, para minha mãe, nunca foi motivo para ficar enraizada em algum lugar. Nos relatos, me impressionou o número de casas em que ela morou por causa do trabalho do pai, pela doença da mãe, por causa da enchente, pela morte da mãe, pelo casamento em segundas núpcias do pai e por outros motivos que não consegui descobrir, mas que continuarão me intrigando. Cansei. Talvez seja por isso que ela não teve nenhuma dificuldade de morar sozinha no Hotel Gallina em Garibaldi, quando passou no concurso de inspetora de ensino do Ministério de Educação em 1949. Um hotel familiar, onde ela era a única moça de fino trato, ao lado de viajantes, vendedores e funcionários temporários de empresas. Quando eu fui para Garibaldi, foi em 1950. Eu tinha 25 anos. E fui morar sozinha num hotel cheio de homem. O hotel de propriedade do casal Selvino e Maria abrigou a jovem de Porto Alegre que fiscalizava os colégios dos Irmãos Maristas e das Freiras Franciscanas. Eu era inspetora de ensino em Garibaldi de 2 colégios. O Convento São José, que funcionava no próprio convento, e o Colégio dos Irmãos Maristas, que ficava no outro lado da cidade. E tu lembra que cor era essa blusa xadrez? Marrom com branco. Era um vestido xadrez. E aqui era um vestido, eu acho que azul claro. Aí com o colar de pérolas ficava bem. E foi um dia, quando voltava a pé do trabalho, caminhando pela rua principal da cidade, que um rapaz de cabelos castanhos, olhos azuis, observou aquela moça magrinha morena, de cabelos ondulados, que passava sempre por ele enquanto conversava com os amigos na frente de um bar. Na trajetória do Convento São José até o hotel, eu sempre passava na frente do boteco, vamos dizer. E o Hildo Lorenzi, atual marido, ele estava sempre na porta do boteco e a gente se olhava. Tá? O primeiro encontro foi casual. Ele sentou na cadeira vazia que estava ao lado dela, numa peça de teatro, na União dos Moços Católicos. Fui assistir uma peça teatral, um conjunto musical, alguma coisa, e ele se encorajou e veio sentar do meu lado, e eu estava com uma amiga ali assistindo e ele sentou do meu lado. A moça de Porto Alegre recebeu até serenata de presente, mas nem se importou muito com a paixão do moço. A cara dela era da rainha, né? Da Inglaterra lá, que era. Sim.
Ela era a cara dela, era a cara da Rainha Elizabeth. Ah, E eu dizia para a filha da dona do hotel, Carmen, o Hildo quer falar contigo. Diz para ele que eu estou com dor de cabeça. Eu não vou descer hoje. Gostava de dançar e de se divertir nos clubes da cidade com os colegas de hotel. E meus companheiros lá do hotel, meus amigos, mexiam comigo. Terminou o namoro? Nas cartas, a cabecinha de vento chamava meu pai de balzaquiano e sempre lembrava dele por músicas que tocavam no rádio, como Ao Telefono com Te. Como em O Sole Mio, da fronte a te, Ele sabe. da fronte a te. o sol em você, meu paildo, é ainda o mesmo que iluminou o namoro nos bancos da praça da igreja, depois da missa, nas quermesses e até hoje na Rua Apel, em Santa Maria, comemorando os 69 anos juntos. E o do natalino, que nasceu no dia de Natal, sempre foi um apaixonado pelo canto e tenho certeza que foi cantando música italiana que conquistou o coração da morena. Então nós somos casados há 69 anos. Como diz a minha neta Júlia, com o mesmo homem, vó, com o mesmo homem. Achei notável a pergunta dela, tá? Com o mesmo homem, vó. Santa Maria marcou a linha do tempo do casal em épocas diferentes. A mãe pelo nascimento da Rua Silva Jardim e depois na Rua do Acampamento. E o pai porque serviu no Regimento Malé e morou em uma pensão na Venâncio Aires. As lembranças do quartel são de um jovem que nasceu na colônia italiana e que atravessou o estado para chegar na Depressão Central. Eram soldados com sobrenomes de um estado de imigrantes, aguardando a convocação para a Segunda Guerra Mundial. Foi. Não, foi soldado. Soldado, ele veio de Garibaldi. Foi a última. Senhor? Com 22 anos que eu vim aqui. Mas o Lorenzi, um dia, surpreendeu a tropa, mostrando que sabia fazer, além de servir na artilharia. Eu cantava Sole Mio, Torna Piccina, Vivere e outras canções. Perché state sole, che vuol stare solo voi per me, ma non c'è più volare per te. Até hoje, eu não me esqueço. Quando viro as costas, todos os pessoal que foi convocado estavam atrás de mim, não sei se era 200 ou 300 soldados. Que era ali. E o que eles faziam, esses soldados? Ah, bateram palma. Eu tinha uma voz. Torna piccina mia, torna che il tuo papà, che la ninna ancora ti canterà. Os olhos claros do meu pai se iluminam de tristeza quando conta que o meu avô José, com 45 anos, não sobreviveu a 2 ataques cardíacos em Garibaldi e ele foi proibido de ir ao enterro. Não dispensaram ele do quartel. Era o ano de 1945. O meu avô, a partir do momento que o filho foi convocado para servir no 5º Regimento de Artilharia Montada em Santa Maria e com a possibilidade de ir para o combate na Segunda Guerra Mundial, começou a sofrer. No decorrer de 2 meses que estava aqui, meu falecido pai morreu de um derrame cerebral. Dali,
escreveram aqui para que eu voltasse por inteiro lá, mas não me deram licença. Porque a viagem de Santa Maria para Garibaldi era, não digo um dia e meio, mas era isso, sabe? Meu pai, o mais velho dos filhos homens, era o braço direito do meu avô no jornal Estafeta Rio-Grandense, que a partir de 1941 foi chamado de Correio Rio-Grandense, quando houve a proibição de jornais em língua estrangeira. Esse jornal era editado com 4 tipógrafos. 4 tipógrafos fizeram uma folha de jornal. Era distribuído por todo o Rio Grande do Sul, nesta feita. Era editado em italiano. O meu avô era o gerente geral. Trabalhou por 33 anos chefiando os trabalhos de tipografia, enquanto o pai preparava os tipos, exercendo a função de tipógrafo desde os 13 anos. O pai era gerente e eu era o braço direito do falecido pai. O final da Segunda Guerra foi em maio de 1945. O vô José morreu em agosto. Em outubro, o pai saiu do quartel, sem precisar participar do conflito. Uma casa e uma tipografia em Garibaldi de luto pelo profissional expansivo, jovial, simpático e amigo de todos. Para minha mãe, a Segunda Guerra Mundial é uma lembrança de restrição ao consumo e de orientações sobre como proceder em caso de bombardeios aéreos. Não podia acender luz, não podia acender uma vela, nada. Era blackout. A enchente de 1941, a maior que atingiu a cidade de Porto Alegre, é bem viva na memória da minha mãe. Sem luz e água potável, as águas espirravam pelos bueiros e tomaram conta da cidade. A Avenida Farrapos, ela ficou um rio. E como nós morávamos na Comendador Coruja, a nossa casa também foi inundada e nós fomos morar num apartamento de um irmão do meu pai, meu tio Ibanez, mas foi uma época muito difícil. A gente chorava, queria voltar para casa, o pai nos levava até a casa, água dentro, água dentro. Canta para ela. Del mare quanto è bello, sfida tanto sentimento, non siento uno conviene in mente, A mamãe tá lá. Eu acho assim, um presente de Deus, a minha vida de sacrifícios e de conquistas. Eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. Foi um presente de Deus. come le stazioni orange d'un profumo così fino, in più cuore se ne va. Eu às vezes brigo com ela, mas quem é atrasado sou eu, né? Eu dependo dela muitas vezes. Hildo, eu te amo como antigamente. A gente se ama muito e ficou lindo o teu cabelo. Tá bonito. Tá bonito! E o pai também tá bonito, agora o pai achou o barbeador. Tá tudo certo, né, paizinho? Ah, paizinho. Se cuidem, tá? Tá. Por favor. Sempre sta con te.
Em quase um século de história, a Verney, o Lorenzi e os dois Lorenzi são sobreviventes de catástrofes sanitárias, sociais e políticas. E eu, de um milagre. Quando me suspenderam pelos pés, cortaram o cordão umbilical e eu gritei. Hoje, aos gritos de fora, batendo panelas, vivo no sul do Brasil, na cidade de Porto Alegre, sobrevivendo da pandemia e do pandemônio e resistindo na crise. Com feridas abertas pela busca tardia nas gavetas da memória do pai e da mãe, vasculhei ensandecidamente a minha caixa de guardados. Portas e janelas se abriram, mas de propósito tranquei segredos para outras inspirações.